O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou um segundo caso de gripe aviária por influenza de alta patogenicidade aqui no Brasil. Para falar sobre as consequências e desdobramentos, a gente recebe o deputado federal do Cidadania de São Paulo, Arnaldo Jardim, que gentilmente atende a Jovem Pan. Deputado, bom dia, obrigado por participar conosco aqui do Jornal da Manhã. Muito obrigado, Nonato, a você, a Soraya, um ótimo dia. Hoje o dia começou quente aqui em Brasília, viu? O sol claro aí como você está transmitindo. A gripe aviária é o primeiro dos temas. Nós vamos ter uma reunião da FPA, convidamos o ministro Carlos Favaro e discutiremos medidas efetivas para controle não só da doença, mas, acima de tudo, para poder deixar evidente ao mundo, e o Brasil hoje é responsável por 36% de toda a carne de frango que se negocia no mundo, do ponto de vista de exportação, as medidas estão sendo adotadas aqui. Na mesma reunião, hoje, Nonato, você me perguntou sobre a pauta da semana, nós vamos ter um conjunto de frentes parlamentares que vão se reunir também para debater outro tema importante que nós queremos que seja votado essa semana, no caso, no Senado Federal, que é sobre o licenciamento ambiental. Deputado, eu queria focar nessa questão da gripe aviária primeiramente. Já é o caso de se convidar o ministro para esclarecimentos à medida em que a gente tem um fato mais ou menos localizado e que é possível de isolar? O senhor entende que os parlamentares já têm que participar dessa discussão? Temos participado desde o primeiro momento, tivemos contato com o Ministério, tivemos contato com os governos estaduais, que têm feito, todos os estados, um bom trabalho também, desde o Rio Grande do Sul, onde se iniciou, todos os estados próximos, no meu caso, o estado de São Paulo também, que é de levantamento para identificar toda a situação sanitária das granjas, tanto as granjas que são de produção, como aquilo que é a ocorrência silvestre, como você mencionou, o caso agora de cisis, e que se identificou aí a presença também do vírus. Então, nós temos dialogado desde o primeiro momento. Nossa discussão nesse instante é sobre o contingenciamento, você usou a palavra correta, é isolar, os casos ocorrerão. O que precisa de se ter é circunscrever ao local, tomar as medidas para ali evitar qualquer proliferação, extinguir o vírus ali onde ele está presente e fazer com que no mundo se reconheça este dispositivo de poder exatamente isolar os focos. Alguns países que têm suspendido a compra de produtos nossos aqui já estão compreendendo isso. Então, alguns fizeram a circunscrição ao estado do Rio Grande do Sul, permitindo que os outros estados, onde não há essa ocorrência, isso pudesse ocorrer, a venda acontecer normalmente. É sobre essas medidas que nós vamos hoje dialogar com o ministro Carlos Favaro. Deputado, muito bom dia para o senhor. Ontem, durante a explanação, o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, falou sobre a possibilidade da criação de um Fundo Nacional de Emergência Sanitária. É possível que essa discussão também avance no Congresso agora? É possível, sim, e necessária, Soraya. Nós defendemos isso. Ter um fundo que fica os recursos ali contingenciados, parados numa determinada conta, para que se possa usá-lo emergencialmente. Há alguns estados que já têm esse fundo, sabe? Isso tem permitido acionar rapidamente recursos, tem equipes que estão preparadas para esse tipo de intervenção. Então, essa discussão que dá lastro à questão da defesa sanitária deve ocorrer. Nós já aprovamos um novo dispositivo de defesa sanitária, uma lei que ela se encontra em fase de regulamentação e implementação, ela fortalece o autocontrole, uma série de outros dispositivos e se encaixa perfeitamente a isso, ter um fundo exatamente de emergência. Deputado, saindo um pouquinho dessa questão e passando para a atuação da Câmara e do Congresso como um todo, recentemente a gente teve várias viagens internacionais com a participação dos presidentes das casas, tanto o Hugo Motta quanto o Alcolumbre. E daqui a pouco também pode ter um recesso para as festividades juninas no meio do ano. Tem muita gente entendendo
que o Congresso talvez esteja trabalhando num ritmo que não seja o ideal para o país, que pudesse trabalhar num ritmo mais acelerado, ter mais votações, mais acompanhamento de temas relevantes para o país. Como é que o senhor vê essa crítica? Essa atual presidência de Câmara e Senado está com o pezinho no freio ou não? Olha, a minha opinião sobre isso é bem clara, Nonato. Eu acho que tem a ver com o senso comum. Muitas vezes o debate político eleitoral, a polarização que nós temos no Brasil, tem paralisado ou concentrado as atenções sobre projetos. Você veja só, nós estamos falando da gripe aviária, nós estamos falando agora do licenciamento ambiental, nós tivemos a semana anterior, eu fui relator de uma matéria, nós aprovamos toda uma nova regulamentação sobre a questão de concessões e PPPs. E concessões e PPPs são um instrumento que tem ocorrido aí para que nós possamos ter investimentos, particularmente na infraestrutura, e agora ampliamos isso também para a área social, na educação, na saúde. Essa matéria acabou não tendo muita divulgação. Então, eu concordo com você, a polarização política, o debate ideológico tem muitas vezes prevalecido e algumas matérias não têm tido relevo do ponto de vista na Câmara. Além dessas que eu mencionei, nós tivemos também agora, recentemente, a votação da lei de reciprocidade, que do ponto de vista internacional dotou o Brasil para essa disputa tarifária que está acontecendo. Nós temos o debate em torno da questão que o governo enviou da isenção do imposto de renda. A comissão se constituiu, o governo anuncia para a semana que vem uma medida provisória sobre o setor de energia, com uma série de medidas que deverão ser também aí destacadas. Eu acho que esses assuntos precisam ganhar muito mais relevo, você tem toda a razão. Deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um ótimo dia aí para o senhor. Bom dia a todos aí. Um abraço. Obrigado.